Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, vamos estudar sobre óxido redução. Estamos aí na semana 2 do PET 7. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E peço a você, antes de iniciarmos a nossa aula, que se inscreva e também ative o sininho, assim saberá quando tem novidades no canal. Peço também duas gentilezas. Uma você vai ajudar a mim, que é se inscrevendo no canal, e a outra ajudar outras pessoas, que é compartilhar os vídeos com seus colegas e amigos. Também comente a sua gratidão, o que você achou da aula. Compartilhe com seus colegas e amigos. Não esqueça de curtir, que pode ser agora ou no final. E para melhor entendimento da nossa aula de hoje, espero que você tenha assistido a aula número de oxidação, que é a determinação do NOx. Se não fez isso, faça, porque ajudará muito o entendimento da nossa aula de hoje, que tem como objetivos reconhecer as transformações que envolvem a produção de energia e representar as transformações químicas. Os conceitos básicos que vamos aprender na aula de hoje: a reação de redox no cotidiano, oxidação, redução, agente redutor e agente oxidante. Vem comigo! As reações de redox no cotidiano, ou seja, as reações de óxido-redução. As reações de redox são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano. Como exemplo, temos um material sofrendo combustão ou queima, processo de enferrujamento do ferro, a queima ou combustão de combustíveis nos veículos. Quando você descolore o cabelo com água oxigenada, o funcionamento de pilhas e baterias que movimentam as calculadoras, carros, brinquedos, rádios, televisões e muitas outras coisas. São exemplos de reações de óxido-redução no nosso dia a dia. Você já tinha pensado nisso? A reação de redox ou de oxidação, ela pode ser definida como aquela reação em que há a transferência de elétrons de uma espécie química para outra, simultaneamente. Então, nós vamos ter a semi-reação de oxidação, ou a espécie que sofre oxidação, que é a perda de elétrons, ou seja, o aumento do NOx do elemento. Então, veja na escala, se a substância, o átomo, a espécie química, ela tem NOx 0 para mais 3, então o NOx está aumentando. Logo, essa espécie está sofrendo oxidação. De outra forma, nós temos a redução, que é o ganho de elétrons, ou seja, se uma espécie está doando elétrons, haverá outra que vai receber elétrons. Quando ocorre a redução, a espécie diminui o NOx do elemento. Então, da mesma forma, se eu tenho um NOx 0 para menos 3, então essa espécie recebeu 3 elétrons. Então, logo, ela sofreu redução. Então, o NOx diminuindo, a espécie está reduzindo. A espécie química que provoca a redução chama-se agente redutor ou espécie redutora. E a espécie química que provoca a oxidação chama-se de agente oxidante ou simplesmente oxidante. Sabe-se, então, que a oxidação e a redução ocorrem juntas na mesma reação química. Então, por isso é chamada de reação de óxido-redução, ou seja, uma transferência de elétrons. A substância que possui átomos que são reduzidos provoca a oxidação de átomos da outra substância, por isso é denominado oxidante. Ao mesmo tempo, a substância que possui átomos que são oxidados ocasiona a redução de átomos da outra substância, sendo denominada, portanto, redutora. Vamos a um exemplo que ficará mais fácil de você entender. Então, veja aí uma reação do ferro sendo atacado pelo ácido clorídrico, produzindo aí hidrogênio e cloreto de ferro. Então, as valências do ferro, substância simples, no estado padrão, valência ou NOx 0. O ferro, aqui
o cloro menos 1, o ferro mais 2. Lembra que a soma das valências é igual a 0, então a valência do ferro é mais 2. Percebe-se que de 0 para mais 2 está ocorrendo o quê? 0 para mais 2, ocorrendo oxidação. No caso do cloro, nós temos o hidrogênio, valência o NOx 0, hidrogênio mais 1. Então, nesse caso, o NOx está diminuindo, né? De mais 1 para 0, olha, mais 1 para 0, então sofre redução, o hidrogênio sofre redução. Como nós vimos no slide anterior, a espécie que sofre redução, ele é o agente oxidante, está determinado aqui. A espécie que sofre oxidação, ele é o agente redutor. Então, lembrando o conceito, a espécie química que provoca a redução chama-se agente redutor. E a espécie que sofreu oxidação. A espécie química que provoca a oxidação chama-se agente oxidante. Certo? Então, espero que você compreenda esses conceitos. A reação de redox ou óxido-redução, um exemplo prático, né? Esse exemplo é a precipitação de prata em cobre a partir de uma solução de nitrato de prata. A solução de nitrato de prata, ela é incolor. Nós colocamos aqui um fio de cobre e olha só como ficou depois de um certo tempo. Ao mergulhar uma fita de cobre metálico em uma solução de nitrato de prata, notamos que com o passar do tempo torna-se uma camada cinza sobre o cobre. Dá para a gente perceber as camadas aqui, né, na parte do fio de cobre que está dentro da solução e o fio de cobre que está fora da solução, não ocorreu nada. Inicialmente era incolor, vai ficando azul, como pode ver na imagem. Então, a cor azul se deve à formação de cátions de cobre, que é o Cu mais 2, que ficam dissolvidos na solução. Isso significa que o cobre metálico, que é o Cu0, perdeu elétrons para se transformar nesse cátion. Dessa forma, dizemos que ele sofreu oxidação. Acompanhe a seguir. Então, a oxidação é a perda de elétrons, ou seja, o NOx aumenta de Cu 0, ou seja, o NOx do cobre é 0 para mais 2. Então, ele está doando 2 elétrons. Ao mesmo tempo, o que ocorre com os íons prata, que existiam na solução de nitrato de prata? Eles receberam esses 2 elétrons que o cobre perdeu e se transformaram em prata metálica. Veja. Temos aqui valência mais 1, o NOx mais 1, recebeu 2 elétrons, como nós temos 2 íons prata, recebeu 2 elétrons e reduziu a prata sólida. Então, nesse caso, houve a redução, que é o mesmo que ganho de elétrons ou recebimento de elétrons, no caso, 2 elétrons, reduzindo a prata sólida. Nesse exemplo, o cobre metálico perdeu elétrons, ou seja, ele doou esses elétrons para o cátion de prata, causando sua redução. Portanto, ele é o agente redutor. Por outro lado, os cátions de prata da solução de nitrato de prata foram os que receberam os elétrons do cobre, causando a oxidação dele. Por isso, o nitrato de prata e não o cátion prata é um agente oxidante. Assim, nós finalizamos o nosso estudo de hoje das reações de óxido-redução. Espero que você tenha entendido. Se for necessário, reveja a aula. E eu agora peço que você deixe seu like, que você também comente a sua gratidão, o que você achou da aula, escreva aí nos comentários. Também compartilhe com seus colegas e amigos. E eu passo agora para aquele momento que eu gosto muito, que é de deixar o meu grande abraço para você que ficou a aula, assistiu a aula até o final. Então, um grande abraço, que Deus lhe abençoe e fique com ele. Grande abraço para você, até a próxima aula.